Pra mim não foi pênalti, pelo que eu fiquei sabendo, já é um juiz que sempre tem más intenções aí contra o Corinthians, mas... Boa, boa, torcida corintiana, mascarado na voz. E hoje, bora reagir a esse vídeo do Band Esportes comentando as declarações de Dorival Júnior na coletiva. Será que o Timão tem condições de ir ao mercado da bola, buscar o que o treinador está pedindo? Bora conferir. Bom, olho na tela aí, porque vamos ouvir o que disseram o Dorival Júnior sobre o seu acerto de contas com o Memphis e a necessidade de contratações. Era mais contratações? Mas... E o Kaká... Contratou esse ano. Pô, mas o ano passado contratou para 5 anos. Mas o Kaká sobre o lance do pênalti, hein? Que teve gente que eu achei que não... Ridículo o pênalti. Bom, o Bruno Arleu, né? E também o Matheus Bidu falando sobre o jogo. Vamos ouvi-los. Infelizmente foi um resultado adverso do que a gente esperava, né? Porém, acredito que a gente tenha feito uma partida muito boa, criamos chances. Também exaltar a partida do goleiro adversário, né? Ele foi muito bem, foi feliz nessa partida. Agora é ajustar algumas coisas e já focar no próximo jogo, não tem com que se lamentar. É doído na derrota em casa, porém vamos procurar agora retomar os próximos pontos fora de casa. Bom, é muito fácil olhar de fora e falar, você podia ter feito isso e aquilo, mas só quem está ali dentro sabe como as coisas acontecem muito rápido, né? Aconteceu comigo, pra mim não foi pênalti. Tentei recolher a perna ali e tal, mas pelo que eu fiquei sabendo, já é um juiz que sempre tem más intenções aí contra o Corinthians, mas às vezes também pode ser um erro dele, né? A gente não pode julgar, ele é ser humano. E acabou que ele errou ali num lance onde eu estava envolvido, mas só eu mesmo que estava ali dentro, tomei aquela decisão, foi um lance muito rápido e aconteceu. Foi um episódio, o episódio é passado, não tem relação nenhuma com o que foi a partida, foi tudo resolvido. O problema dele era naturalmente todos sabem, o tipo de problema foi conversado, foi resolvido, solucionado, ponto. A partir daí nós temos que olhar para frente, trabalharmos e buscarmos os melhores resultados. A equipe está buscando, nós estamos... se olharmos a maioria dos jogos que nós aqui estivemos, nós tivemos no mínimo 60% de posse de bola, no mínimo. Nós criamos boas oportunidades, nós tivemos um volume de jogo acentuado, nós tivemos boas oportunidades, inclusive dentro da área adversária. O gol acabou não saindo. Não tem o que justificar. Nós temos que continuar trabalhando, que é o que nós estamos fazendo, insistindo muito com trabalhos de finalizações, de definições, movimentos, de ataque à última linha adversária. É tudo que nós temos focado e com intensidade, para que possamos encontrar um espaço, um caminho. O resultado não vem acontecendo, eu reconheço e continuo dedicando ainda mais ao trabalho para que possamos reverter esse processo. E nós temos que buscar também opções no mercado que nos deem aí um leque um pouco maior, para que possamos ter um grupo cada dia mais forte. Especificamente, eu já falei à diretoria o que nós precisamos, desde a minha primeira reunião. O Fabinho está no mercado e tenho certeza que negociações, todas elas, partem dele, Fábio, com a própria diretoria. Eu prefiro não me envolver e nem me estender a respeito da situação, até porque também não fico a todo momento cobrando, não fico solicitando. Eu trabalho com os jogadores que aqui estão e tento valorizar o máximo possível aqueles que estão no nosso grupo. Mas acontecendo uma possibilidade de uma negociação ou outra, eu tenho certeza que ela será concretizada, até porque eu tenho uma diretoria competente e que está trabalhando no sentido de buscar aí possibilidades para o Corinthians. Muito bem, tá aí então o Dorival falando, o Kaká falando que não foi pênalti, mas aí, Vitor, vou começar com você, que é o nosso convidado de hoje para falar do Corinthians. Eu também achei que não foi exatamente um jogo ruim, mas enfim, perdeu. E não tinha empatado outro jogo contra o Vitória. E o Dorival quer reforço, mais reforço. Mas não sei se a situação do Corinthians permite uma coisa dessa. É isso, né? Mais um tropeço do Corinthians em casa, um time que já vinha
na última atuação do Corinthians na Neoquímica Arena foi um empate com Vitória sem gols, né? Então, com Vitória que demitiu o treinador, agora tá o Carille lá. Ontem, de fato, não foi uma atuação coletivamente ruim do Corinthians. O primeiro tempo, contra um bom time do Red Bull Bragantino, na minha opinião, o Corinthians conseguiu equilibrar o jogo, teve oportunidade ali com o Martínez de fazer o gol. Teve esse episódio do pênalti, que para mim foi um absurdo, essa marcação do Bruno Arleu aí também. E no segundo tempo o Corinthians volta bem, né? Volta bem, teve chance claríssima com o Romero, com o Garro, uma falta do Memphis ali, um volume de jogo. Só que tem um problema que é o que o Dorival destaca na coletiva. Quando precisa mexer no time, quando precisa tirar um Romero, que nem é lá grande coisa, mas você precisa tirar um Romero, você precisa mexer entre os volantes, cai muito o nível. Então, o Corinthians sentiu demais isso ontem, aí, consequentemente, acabou chamando o Bragantino para o jogo. Claro, teve o erro de arbitragem, teve erros do Corinthians e teve um vacilo enorme do Gustavo Henrique também no último lance do jogo, que acabou dando um escanteio de graça, de bandeja, assim, pro Bragantino. E aí, mais uma derrota na Neoquímica Arena. São jogos como esse, em Itaquera, que eu acho que podem dificultar a vida do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro. Tendo visto os últimos anos, foram exatamente assim também, né? Ah, muito bem. Vamos vendo aí o gol do Kaká, pega a bandeirinha de escanteio e tal. Arnaldo, teve o pênalti também. Eu achei que foi, eu achei que não foi. Enfim, podemos debater também. Mas tem o Memphis na jogada. Eu acho que Vamos lá, começar pelo Memphis. A coletiva do Dorival sobre o episódio do Memphis na semana passada, a falta ao treino, é uma das questões do Memphis em 2025. O jogo acaba antes do golpe final do Bragantino, o gol do Thiago Borbas, do escanteio que o Vitor descreveu, com o Memphis forçando um cartão. Evidentemente forçando um cartão, né, que o tira do jogo do Ceará na próxima quarta-feira. Fosse aquilo uma estratégia conjunta, comissão, jogadores, pensando, sei lá, no Clássico São Paulo no sábado, ok. Mas tudo leva a crer que foi uma iniciativa do jogador. Por quê? Porque o Corinthians já tem problemas suficientes na quarta. O Romero já tinha tomado o cartão, esse não forçado, que o tiraria do jogo. O Yuri Alberto ainda não está pronto para voltar. E o Memphis 2025, não o Memphis 2024. O Memphis 2025 fora de São Paulo, ele é um fantasma. Ou ele não está, ou ele pede para sair no começo do jogo, como foi contra o Flamengo, ou ele não joga nada. O Memphis 2025, depois do título contra o Palmeiras, em que ele é protagonista, sobe na bola e tudo mais, você pode listar quantas coisas envolvendo o nome dele a gente teve, além de gols e assistências que ele faz. Ontem ele bateu o escanteio, como você falou, tirou limpo, que originou o gol do Kaká. Então pode ser a camisa 10 que ele toma do Garro, as situações todas extra-campo, as notificações judiciais em relação ao Corinthians na volta as férias antecipadas pós-data FIFA com a seleção da Holanda, ele já emenda na Europa e não joga o jogo contra o Grêmio na volta, a falta no treino recente. Então, é claro que um time, isso vai além do Dorival. O aviso dos dirigentes lá que cuidam da carreira dele, da inadimplência. Então, a notificação, né? Música pro Neto. Música pro Neto, exatamente, ótimo ponto, boa lembrança. Tudo isso em 2025. Tudo isso pós-título paulista. E a gente, é claro que o Memphis, num ambiente sem comando, quando o Dorival fala que o Fabinho e a diretoria estão no mercado, é o Fabinho, que diretoria? Quem é o presidente do Corinthians? Qual é o comando do Corinthians atual? Num ambiente desse, jogador experiente tal se cria, se sente confortável. Cresce. Depois a gente vai falar muito, eu acho que esse talvez seja a grande discussão do final de semana, Felipe Luiz e Pedro. Dorival não é Felipe Luiz, Dorival é de uma outra geração, Dorival nunca parte para o confronto, como o Felipe partiu em relação ao Pedro, mas Dorival tem uma questão a resolver. Como é que ele gosta de resolver ao longo da carreira essas questões? Compondo. Aliás, Dorival, que fez uma ou outra ponderação sobre o Pedro lá atrás, foi o cara que conseguiu tirar o melhor do Pedro no Flamengo, com a dupla com o Gabigol. Desta forma, o Dorival conseguiu várias coisas, compondo na carreira dele. Mas essa situação, a composição, a harmonia
ela só é viável se o time está ganhando. Porque quando o time começa a perder, e o Dorival praticamente não perdeu no Flamengo, perdeu pouco no São Paulo, essa questão se vira. Ainda mais num ambiente que tem uma torcida tão atuante como a torcida do Corinthians. Então, acho que o Memphis Depay, ele está arriscando demais. Né? Agora, a aposta vai para o jogo clássico. O Corinthians, na verdade, eu acho que ele tem, nesse mês, 3 jogos para o torcedor. O jogo do São Paulo e os 2 jogos com o Palmeiras. O resto, o Corinthians está vegetando. O Corinthians não vai cair, não vai ser campeão. Na Copa do Brasil, ele tem os 2 derbys. E tem um jogo com o São Paulo, que é sempre uma questão. Talvez seja o clássico de São Paulo, que tenha mais a influência do mando. São Paulo normalmente ganha no Morumbi, Corinthians normalmente ganha em Itaquera. O Memphis, ao forçar mais uma ausência, ele dobra a aposta para o jogo contra o São Paulo. Aliás, no Campeonato Paulista, no Morumbi, ele foi muito mal contra o São Paulo. Ele ainda não tem gol em clássico no Corinthians. Né? Por que a gente fala tanto, ou falou tanto do Estevão, um menino, e não fala do Memphis em jogos Porque ele clássicos? subiu na bola, bateu arremesso lateral nas costas dele. Então, ele é um personagem importante nessa conjuntura toda que o Corinthians tem para esse restante de temporada, esse caos todo. Ainda vai ter eleição, julgamento, vai ter um monte de coisa extracampo no Corinthians, mas em relação ao time, eu estou com o Vitor. O Corinthians foi, aos poucos, enfraquecendo o seu banco discretamente. Hoje você vê um time titular bom, mas pouquíssimas opções na reserva. E embora o Corinthians esteja já fora da competição sul-americana, tenha só 2 frentes, quando muitos concorrentes têm 3, a dependência desses principais jogadores ela é muito grande. Né? Ontem, talvez, se o Yuri Alberto estivesse no campo, o Corinthians tivesse vencido. Porque criação, oportunidade... Teve. O Romero teve 2 claras, o Garro teve outra clara. Normalmente o Yuri, uma dessas, ele põe para dentro e talvez a gente estivesse falando sobre outras coisas aqui. Mas o resultado não veio a derrota na última bola. E aí a responsabilização em relação aos principais... O Héctor Hernandes não estava nem no banco. Algumas opções desse tipo. Né? O Héctor não estava nem no banco. Entrou o Guinegão no final do jogo. Vai reforçar, na minha opinião, a responsabilidade dos principais jogadores do Corinthians. Sobretudo do Memphis Depay. A gente falava aqui, Vitor, até o título paulista, que o Memphis, ele só tinha visto o lado bom do Corinthians, que é o lado vencedor, é o lado quando todo mundo está remando para o mesmo lado. O lado ruim do Corinthians, quando a coisa vira, ele é muito pesado. E é histórico isso. Aí pode ser o Sócrates, o Edilson, o Marcelinho... Pode ser emboscada, ônibus que... Então, que ele se informe sobre isso e se envolva mais nesse processo. Porque, de novo, a ausência dele num jogo, para mim, porque, para mim, o jogo do Ceará, num campeonato brasileiro de pontos corridos, tem o mesmo peso, a mesma importância do jogo com o São Paulo. Né? Valem os mesmos 3 pontos. O Corinthians não ganha 4 rodadas. Né? E se perder do Ceará... traz mais peso ainda para a próxima partida. Né? Então, E quando ele forçou o cartão diante do Fabinho do Palmeiras, né? Foi do Palmeiras para o Bragantino, para mim, por que ele está querendo... Uma confusão no meio campo, né? Desnecessária demais. Nada. Né? Uma falta comum. Ele foi até o cara para tomar o cartão. Não foi? Para tomar o cartão. Passa realmente essa impressão. E só pontuando, né? A gente está vendo os melhores momentos e... As grandes chances do Corinthians passaram pelo Memphis, né? Ainda passam por ele. Só que inclusive. Não dá pra gente falar, ele não tá jogando nada. Não, ele tem sua importância. Só que, gente, é o artilheiro da seleção holandesa, é o cara que ganha mais, é o camisa 10. Ele tem que chamar pra ele pra fazer gol, né? O que o torcedor cobra do Memphis Depay atualmente é gol. Porque ele tem assistência contra o Palmeiras na final do Paulistão, assistência contra o São Paulo, contra o Santos. Beleza, mas gol, né? Decisão. Realmente falta muita coisa aí pro Memphis. O Bruno Matias aqui no nosso... chat no YouTube ainda acrescenta, sem falar que o Memphis praticamente expulsou o Ramon Dias do cargo de técnico, né? Teve ótimo ponto. Ótima lembrança. Acho que a lista é grande. Sim. Ótima lembrança mesmo. Com aquela entrevista. Sim. Tipo Foi a última vez que ele falou. Né?
Tipo Felipe É, Luiz, só que a o entrevista. inverso. É, inverso, né? o inverso. Bom, Fiel, tá claro que o nosso time tem algumas dependências, né? O que o Dorival falou na coletiva não é mistério para ninguém. A diretoria tem sim a obrigação de ir à caça e buscar o melhor para o nosso elenco. A gente entende que o momento financeiro não é dos melhores, mas não tem muito o que fazer a não ser inovar esse grupo. Os desfalques para a próxima partida, por exemplo, vão escancarar as deficiências que temos, principalmente sem Yuri Alberto e Memphis. Agora é esperar para ver quais serão as ações da diretoria nesses próximos dias. Será que teremos novidades por aí? Bora acompanhar de perto para ver o que vai ser feito.